Fogo no parquinho. O senhor Alexandre de Moraes está muito incomodado com alguém. Quem seria esse alguém? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Xandão demonstrou publicamente a sua revolta contra o presidente Lula. Olha só que coisa interessante, não é? Ele falou recentemente, num evento em que ele estava participando de uma festa, essas festas desse pessoal do judiciário, você sabe bem, estava ali na presença de vários advogados e também ministros de tribunais aí superiores e tudo mais, e ele falou abertamente, claramente, sem rodeios, de que ele está muito incomodado com a comunicação dele com o Lula, ou melhor, com a falta de comunicação dele com o Lula. Ele não está conseguindo ter uma linha direta para falar com o presidente da República. Segundo Alexandre de Moraes, o Lula não usa telefone celular, então ele não consegue entrar em contato direto com ele, só consegue falar por meio de assessores do Palácio do Planalto. E acontece que você sabe como é que a coisa funciona com assessores, eles filtram muito bem a coisa aí, e se o presidente não quiser receber o Alexandre de Moraes, vai acabar não recebendo, vai ter uma ótima desculpa para não falar com o Xandão, não é? E aí o Alexandre de Moraes estaria 2 meses tentando ter contato com o Lula, com o pessoal lá do Palácio do Planalto, e não está conseguindo, está sendo fragorosamente ignorado pelo Lula e pela sua turma. Olha só que coisa, quem diria, não é? Alexandre de Moraes e o Lula trocando farpas. Até porque, como você sabe muito bem, o Alexandre de Moraes fez tudo o que era possível para colocar o Lula na presidência da República. Não apenas ele, justiça seja feita, o STF como um todo agiu nesse sentido aí, mas o Alexandre de Moraes foi o grande nome ali, a grande cara desse sistema que fez de tudo para prejudicar o Bolsonaro e voltar com o Lula para a presidência da República. Nós acompanhamos todo esse processo desde o início, lá de trás, quando o STF decidiu anular todos os processos da Lava Jato, porque inocentar o Lula não seria suficiente de acordo com as regras da lei de ficha limpa, né? Ele teria condenação ainda assim por um tribunal colegiado, o que tornaria ele inelegível de acordo com as regras aí da lei da ficha limpa. Então eles precisaram anular o processo todo por uma coisa totalmente técnica ali, um mero detalhe jurídico qualquer que eles inventaram, tiraram da cabeça deles ali na hora e anularam todo o processo da Lava Jato com todas as repercussões que isso acabou tendo aí de forma geral para outras pessoas que haviam sido presas, condenadas e tudo mais. Então os ministros do STF jogaram essa carta de forma pesada, chutaram o pau da barraca para permitir que o Lula voltasse a concorrer à presidência da República. Depois agiram dessa forma totalmente descabida, partidária, enviesada durante a campanha eleitoral, durante o mandato do Bolsonaro também, coisa que o Gilmar Mendes próprio assumiu. Ele falou claramente, com todas as letras, que o STF atrapalhou o governo do Bolsonaro. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vale a pena você procurar e assistir depois, ficou bem interessante a abordagem sobre o tema, não é? Então o Alexandre de Moraes trabalhou bastante para colocar o Lula lá de volta na presidência da República e junto com os demais ministros, naturalmente, não é? Então, será que o Xandão agiu apenas por vontade própria, por ideologia, por acreditar que isso era o melhor para o país? Claro que não, ele tinha os interesses dele para colocar o Lula de volta lá no poder. E é aquela história, né? Quem quer rir tem que fazer rir, uma mão lava a outra. Então o Xandão agora provavelmente está cobrando a dívida aí do seu apoio. Nós sabemos bem que o Lula era a opção mais interessante para o Deep State, para o establishment político brasileiro, porque ele é favorável a tudo aquilo que esse povo do Estado gosta, esses parasitas estatais gostam. Um Estado grande, inchado, muitos ministérios, muitos carguinhos aí com salários bem generosos, e principalmente muito poder na mão do Estado, violação total dos direitos fundamentais dos cidadãos, que é o que nós estamos vendo aí, com a lei das fake news, com todas as tentativas de censura que nós temos acompanhado, com cassação de mandatos aí sem qualquer fundamento jurídico real, sem qualquer fundamento ético, moral básico para justificar essa atitude tão drástica. Então, Lula na presidência da República é tudo que esse pessoal quer, é tudo que eles mais queriam, trabalharam pesado para isso, mas com um preço. Ninguém apoia o Lula de graça e os ministros do STF não fariam tudo o que fizeram, não passariam por cima de tudo o que passaram se não fosse para ter algo em troca disso. Então a grande pergunta é, o que o Alexandre de Moraes tanto quer falar com o Lula? Por que ele tem procurado o Lula tanto assim
E principalmente, por que o Lula tem fugido do Alexandre de Moraes? Porque o que a gente imagina, na verdade, é que eles são grandes amigos, né? Porque tudo que nós vimos aí acontecendo durante a campanha eleitoral, a forma como a STF parecia defender o Lula nessa história, é como se eles fossem grandes amigos. Por que o Lula está evitando, então, o Alexandre de Moraes? Pois bem, o que foi apurado aí, que se conversa a boca miúda nesses meios jurídicos e tudo mais, saiu, acredito que no jornal O Globo, não tenho muita certeza, mas é que o Alexandre de Moraes quer indicar nomes para os tribunais superiores, especialmente para o STF. Olha, que não é um pedido assim muito simples de ser feito, né? A coisa aí de gente grande mesmo colocar alguém lá dentro do STF. Como você bem sabe, o Ricardo Lewandowski vai sair do STF em breve, vai ser aberta então uma tão cobiçada vaga no STF, é uma vaga que todo mundo quer, para falar a verdade, né? E o nome que tem sido ventilado aí como o mais interessante para o Lula nessa história é o Cristiano Zanin, que foi advogado dele aí, advogado do PT, então seria o nome mais favorável para o Lula. Imagina só o STF com o Zanin lá participando das votações, né? A coisa ficaria pior do que ela já está atualmente. Então, ao que tudo indica, o Lula quer muito colocar o Cristiano Zanin, mas essa não é a escolha favorita do Alexandre de Moraes. Ele gostaria de colocar um sujeito chamado Luiz Felipe Salomão, que seria mais próximo dos interesses dele, um camarada ali, um amigo dele, muito íntimo, muito próximo, que faria parzinho, duplinha com ele lá no STF e, é claro, retornaria essa indicação com muitos favores. Provavelmente você sabe como essas coisas funcionam nos meios políticos. Então ele estaria muito interessado em indicar esse camarada aí para o cargo do STF, que vai ficar aberto para essa vaga, que vai ser aberta muito em breve aí. Então ele estaria querendo negociar isso aí com o Lula ou cobrar do Lula a dívida que ele tem, não é? Além disso, também vão ser abertas muito em breve, mais em breve ainda do que essa vaga do STF, duas vagas lá no TSE, onde o Alexandre de Moraes é atualmente o presidente, tem feito toda sorte de traquinagem, não é? Então ele sai da presidência lá do TSE em 2024. O objetivo dele, portanto, seria colocar dois nomes bastante próximos, bastante ligados a ele, muito favoráveis à sua prática, vamos dizer assim, para que ele pudesse continuar exercendo influência nesse tribunal aí, mesmo depois de sair da presidência. Então ele continuaria mandando, controlando as coisas aí por baixo dos panos. Então, ao que tudo indica, ao que parece, o grande motivo aí pelo qual o Alexandre de Moraes tem tentado acionar o Lula com tanta frequência assim, são essas indicações que ele quer fazer para o STF e para o TSE também. Convenhamos, não são pedidos nada modestos, né? Para falar a verdade, são cargos muito disputados, deve ter muita gente querendo indicar nomes para isso aí, e é provável que o crédito do Alexandre de Moraes com o Lula seja muito alto, a ponto dele não ser capaz de negar um pedido desses, por isso ele estaria evitando o Alexandre de Moraes nessa história, né? Essa pressão que tem sido feita pelo ministro do STF junto ao Lula estaria correndo um pouco disso aí, até porque ele tem outros interesses também a atender nessa história. Imagina o tanto de gente que quer indicar o nome, principalmente para o STF, que é uma coisa que vale ouro, né? Então, provavelmente, tem muita gente nessa história já pressionando o Lula, e o Alexandre de Moraes, bem provável que seja a carta mais forte nessa história, por tudo o que ele fez pelo Lula e principalmente pelo que ele pode fazer nessa história ainda, não é? Fica aí a grande questão: o que aconteceria se o Lula continuasse ignorando o Alexandre de Moraes e principalmente se os pedidos dele não fossem aceitos no final da história? É difícil a gente saber qual repercussão esse caso pode acabar tendo, né? Pense, por exemplo, que uma medida muito drástica por parte do Alexandre de Moraes, lá no TSE, não seria viável. Uma cassação, por exemplo, do mandato do Lula, da chapa do Lula. Isso aí tiraria o Geraldo Alckmin da jogada e colocaria a presidência da República, sabe-se lá, no colo de quem. É muito melhor ter a coisa mais bem controlada aí. Aliás, esse foi o grande motivo pelo qual o pessoal do STF trabalhou para colocar o Lula nessa história, né? Libertaram a besta que estava enjaulada lá, colocaram de volta ali. Por que não colocaram outra pessoa? Porque não tem ninguém para colocar. Ninguém da esquerda, ninguém desse meio estatista, desse pessoal que gosta de fazer o Estado crescer. Isso aí está em baixa atualmente na sociedade brasileira. Não havia ninguém para eles colocarem lá, a não ser esse velho doente caquético do Lula, esse maluco, cara que já não está falando nada com nada. Então tiraram esse cara da cadeia, tornaram ele elegível, fizeram o que foi preciso
preciso para colocar ele de volta lá na cadeira da presidência da República. Fizeram isso porque é o que eles podiam fazer para se manter no poder. Então, para eles é muito melhor manter essa galerinha controlada e continuar lidando com a história por baixo dos panos. Mas, portanto, caçar a candidatura do Lula seria muito drástico e não seria bom para eles. O que poderia ser feito? Talvez sinalizar para a Câmara dos Deputados um pedido de impeachment e uma possibilidade de que o impeachment do Lula seria muito bem visto pelo STF. E aí a grande pergunta que fica é: quem é mais amigo do Alexandre de Moraes e dos outros ministros? O Lula ou o Geraldo Alckmin? Porque se ele for muito próximo do Geraldo Alckmin, você pode ter certeza de que o Lula está em maus lençóis nessa história. Lembrando que quem colocou lá o Alexandre de Moraes no STF foi o Michel Temer, que não é assim um grande aliado do Lula. Então o Alexandre de Moraes agiu como o anjo da guarda do Lula na campanha eleitoral e no que veio antes da campanha também, mas agora a história é outra. Agora é hora de pagar a dívida por parte do Lula e hora do Alexandre de Moraes cobrar essa dívida e esse crédito que ele tem com o presidente da República. Como isso será feito, não sei dizer, vamos acompanhar as repercussões aí e, a depender das indicações que o Lula fizer para esses cargos, nós saberemos se essa pressão, se esse lobby do Alexandre de Moraes deu certo ou não. Falo para vocês que eu estou muito curioso para saber aonde essa história vai dar, o que o Xandão é capaz de fazer contra o Lula para fortalecer o seu próprio poder, porque como todos nós sabemos e percebemos cada vez mais, o Alexandre de Moraes é um cara que experimentou o poder, se viciou, gostou dessa história e não quer largar o osso por nada nesse mundo. Estamos vendo ele agindo de forma descarada, saiu das sombras já há muito tempo para fortalecer o seu próprio poder e manter os seus tentáculos espalhados aí por todo o poder judiciário.